Será que é possível provar que Deus existe usando só a lógica, sem depender da fé? Essa foi a missão, hein? Uma missão bem audaciosa de São Tomás de Aquino. E hoje a gente vai mergulhar nas famosas 5 vias dele. É uma jornada que, olha que interessante, não começa com revelação divina, mas com a simples observação do mundo que está bem aqui, na nossa frente. Então, a grande questão que Tomás de Aquino botou na mesa, isso há quase 900 anos, é uma que nunca envelhece, né? Dá para provar a existência de Deus usando só e somente só a razão? E para ele a resposta era um sonoro sim. Ele tinha certeza disso. Ok, mas por onde se começa uma tarefa dessas? O ponto de partida do Tomás de Aquino é a chave de tudo. Ele botou uma regra bem clara na mesa. Nada de fé, nada de revelação divina por enquanto. A investigação tem que começar com fatos. Coisas concretas, sabe? Coisas que a gente pode ver, tocar, observar no mundo. E o método que ele usa para isso é o argumento a posteriori. Calma, é simples. Em latim, isso quer dizer a partir do que vem depois. A ideia é a seguinte: primeiro a gente observa, depois a gente conclui. Ou seja, a conclusão vem depois da experiência. A gente parte de um efeito que a gente vê no mundo para, passo a passo, de forma lógica, rastrear sua causa lá na origem. E ele mesmo resumiu isso perfeitamente na sua grande obra, A Suma Teológica. Ele disse assim, olha, a existência de Deus pode ser demonstrada pelos efeitos que nós conhecemos. É genial, né? Pensa nisso como o trabalho de um detetive cósmico. A gente não vê o autor do crime, por assim dizer, mas a gente pode seguir as pistas que foram deixadas para trás até chegar nele. Vamos então para a primeira prova. Ela é conhecida como a primeira e mais manifesta via, o argumento do movimento. E na visão do Tomás de Aquino, esse era o caminho mais claro, sabe, o mais direto para chegar na conclusão que ele queria. Bora ver como essa lógica funciona. Tudo começa com uma coisa que é, bom, inegável. É uma verdade que a gente vê o tempo todo. No mundo, as coisas estão em movimento. Uma pedra rola, uma folha cai, um carro passa. Esse é o nosso ponto de partida. O efeito que está aí bem na nossa cara, pedindo uma explicação. Mas, filosoficamente falando, o que é o movimento? E aqui o Tomás de Aquino pega emprestado uma ideia genial de Aristóteles. É a passagem da potência para o ato. Parece complicado, mas não é. Pensa assim, ó, um pedaço de madeira. Ele está frio. Em ato, ele é frio. Mas ele tem o potencial, a potência de ficar quente, certo? E o que faz ele ficar quente? O fogo. O fogo, que já é quente em ato, atualiza essa potência da madeira. Então mover nada mais é do que isso, transformar um potencial em algo real. E é aqui que a corrente lógica se forma. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, a gente vê coisas se movendo. Fato. Segundo, nada se move sozinho. Para algo passar da potência para o ato, precisa de outra coisa que já está em ato para empurrar. E terceiro, e aqui ó, aqui está o pulo do gato. Essa corrente de uma coisa movendo a outra, que move a outra, não pode ser infinita. Não dá para ir para trás para sempre. Por quê? Porque se fosse infinita, nunca teria tido um começo para o movimento. Pensa num trem. Um vagão só se move se o da frente puxar. Mas se a fila de vagões for infinita, sem uma locomotiva lá na frente para dar o primeiro puxão, o trem nunca seria do lugar. Então a conclusão é inevitável. Tem que existir um primeiro motor. Alguém que começa todo o movimento, mas que não é movido por ninguém. E é exatamente aqui que a lógica o leva à grande conclusão. Esse tal de primeiro motor imóvel, nas palavras dele, e a este todos chamam Deus. É isso. Ele identifica essa causa primeira, essa locomotiva que está fora da cadeia de movimento, com o conceito que temos de Deus. Ok, agora que a gente pegou a lógica do movimento, a coisa fica ainda mais fascinante. Porque o Tomás de Aquino usa exatamente essa mesma linha de raciocínio para construir outras 4 vias. O padrão é o mesmo, só muda o ponto de partida, a observação inicial do mundo. Olha só como o padrão se repete, é incrível. A via da causalidade. Tudo que acontece tem uma causa, então tem que existir uma primeira causa que não foi causada por nada. Faz sentido, né? A da contingência. As coisas existem, mas poderiam não existir. Elas nascem e morrem. Isso aponta para um ser que tem que existir, um ser necessário. A via da perfeição. A gente sabe diferenciar o que é bom, melhor, excelente. Isso só faz sentido se existir um padrão máximo de perfeição, de bondade. E por fim, a do governo do mundo. As coisas na natureza, mesmo sem inteligência, agem com um propósito, como uma flecha que busca um alvo. Isso sugere que existe uma inteligência suprema guiando tudo. Viu? Em todas elas, a gente começa com uma observação simples do nosso mundo e a lógica nos leva para uma causa primeira, fundamental. Tá, mas o que exatamente amarra todas essas vias? Qual é o DNA, a espinha dorsal lógica por trás de todos esses argumentos? Basicamente, são 3 pilares que sustentam tudo. Primeiro, todos os argumentos partem da experiência. São a posteriori. Começam com o que a gente vê. Segundo, todos eles se baseiam no princípio da causalidade, ou seja, que todo efeito tem que ter uma causa. E o terceiro pilar, que é absolutamente crucial,
Todos eles rejeitam a ideia de uma regressão infinita de causas. Para o Tomás de Aquino, uma corrente infinita simplesmente não explica a origem de nada. É voltar àquela ideia do trem, uma fila infinita de vagões sem uma locomotiva para puxar. Não vai a lugar nenhum, simplesmente não funciona. Então, no final das contas, qual é o legado desses argumentos que têm quase 1000 anos de idade? Olha, talvez seja muito mais do que só uma tentativa de provar a existência de Deus. O que eles fazem é uma afirmação muito profunda sobre a estrutura da realidade em si. Eles nos forçam a fazer uma pergunta fundamental. O universo que a gente observa, ele se explica sozinho? Ou ele aponta necessariamente para algo além dele mesmo? Uma causa primeira que dá sentido a tudo?